E aí, pessoal, vamos lá, vamos encerrar a nossa semana, mais uma semana, graças a Deus, né? Estamos aqui encerrando mais uma semana de aulas com vocês, né? Sou o professor Pablo, estamos aí com a matemática do 6º ano. Um abraço aí para todos vocês que estão aí cada dia com audiência maior aqui com a gente. Sei que nós já estamos aí, alguns voltando, fazendo aquela retomada, graças a Deus. A gente sabia que esse momento ia chegar, né? Que a gente ia retomar nossas aulas. Estamos aí ainda no formato híbrido, mas já temos alunos voltando, os professores voltando. Isso é muito bom, a gente ir retomando gradativamente a normalidade. Ainda com todos os cuidados, claro, sempre usando máscara, álcool em gel, mas a gente vai retomando aí aos poucos alunos, né? Fazendo aqueles grupos, enfim. Mas eu sei que ainda tem os grupos aí, sempre vai ter o grupo aí que vai ficar em casa, enquanto os outros estão na escola e vice-versa, né? Então, para vocês aí que estão hoje em casa, assistindo aula em casa, prazer aí estar de volta e vamos encerrar aí nossa semana hoje com mais aqui algumas aulas de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei para vocês lá na última aula, que essa aula ia fazer exercícios sobre unidades de medidas de massa. Estávamos vendo, né, unidades de medidas de massa. E logo na aula seguinte nós vamos fazer aquela nossa revisão maravilhosa, aquela revisão que a gente sempre fecha a nossa semana com aquela revisão dos conteúdos da semana, tá bom? Então venham comigo aqui, vamos lá. Essa aula de hoje, pessoal, são de problemas, tá? Problemas que não tem aí no livro de vocês, mas vocês com certeza já receberam aí o PDF do professor, vocês já estão aí com todas essas questõezinhas anotadas, respondidas provavelmente, né? Porque esse conteúdo basicamente ele foi dado na aula anterior, né? Na aula passada. Então hoje a gente vai só resolver aqui alguns problemas, né? Dependendo do tempo, eu posso dar um tempo para vocês ou não, ou a gente vai só resolvendo mesmo, tá certo? Mas vamos lá. Antes da gente começar nas questões propriamente dita, vamos lá para a nossa habilidade de hoje. Essa habilidade vocês já conhecem, né? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, capacidade e volume, sem uso de fórmulas inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas do conhecimento, né? E nossa expectativa, veja que a nossa expectativa hoje já é diferente da expectativa de aprendizagem da quarta-feira, da aula passada, né? Então diz aí, ó, resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medidas de massa. Hoje nós vamos resolver problemas, né? Na aula passada, nós fizemos aquela relação entre as unidades de medidas de quilograma, grama e miligrama, tá? Então, como eu disse, antes da gente começar, propriamente dito, na resolução dos problemas, nós vamos lembrar dessas transformações. Vocês lembram dessas transformações? Essas 3 unidades são as principais que a gente vai ver aqui. Então, vocês têm que lembrar como é que faz essas transformações, né? De quilogramas para gramas e para miligramas, e voltando, né? Então, lembrando, se eu quero transformar de quilogramas para grama, o que é que a gente faz? Se eu quero transformar de grama para miligrama, o que é que a gente faz? A gente multiplica por 1000. A mesma coisa aqui, a gente multiplica por 1000, certo? Se eu quero transformar de quilograma para grama, basta multiplicar o número por 1000. Se eu quero transformar de grama para miligrama, basta multiplicar o número por 1000. E para fazer a volta de miligrama para grama, o que é que a gente faz? E de grama para quilograma, o que é que a gente faz? E aí? De miligrama para grama, a gente divide, né? Divide por 1000. E de grama para quilograma, também a gente divide por 1000. Então, se aprender essas regras, pessoal, vocês vão resolver todas as questões que caem com relação a medidas de massa. Medidas de massa. Vamos fazer todas, responder todas e acertar. Que aqui para todo mundo tirar é 10, tá bom? Então vamos lá.
Agora vamos ver aí nos problemas. Relembramos, então vamos ver aqui os problemas. E é só problema mesmo, tá? Então vejam só. Marília é uma criança recém-nascida e pesou, vejam aí ó, que a palavra pesou está entre aspas. Vocês lembram, né, na aula passada, que a gente já contou essa história do medir a massa, pesar, né? Peso, massa. Aí vocês sabem que o correto da gente dizer é que a gente vai medir a massa, certo? Mas vocês sabem que o pesou, ele é comum. Então, todo mundo, né, quando a gente vai no comércio e tudo, fala, pesa aí, não sei o quê. Então, o pesou a gente vai poder utilizar. Mas ele vai estar entre aspas, que é para você entender que o correto seria medir a massa. Bom, então a Marília é uma criança recém-nascida e pesou 3,125 kg. Essa medida em gramas é... E aí, pessoal, ó, de quilogramas para gramas. O que é que a gente faz? A gente multiplica ou divide por 1000? Multiplica, né? Multiplica por 1000. Então a gente vai pegar o que, pessoal? 3,125 e multiplicar por 1000. E a multiplicação, número que tem vírgula, pessoal, a multiplicação, a gente só basta deslocar a vírgula de acordo com a ordem aqui da transformação, ó, da esquerda para a direita, de quilograma para grama, da esquerda para a direita. Então a gente tem que deslocar quantas casas? 3, porque tem 3 zeros. Então vai, ó, 1, 2, 3. Então a vírgula vai para depois do 5, vai subir, né? Ó. 3, 1, 2, 5, ou seja, 3.125 gramas. Olha aí, que dá a letra A, né? Dá a letra A. 3.125 gramas. Então, só é lembrar da regrinha, de quilogramas para... E se fosse de grama para quilograma? A gente ia dividir por 1000, certo? Ia dividir por 1000. Vamos para a segunda. Olha aí, a segunda diz o seguinte, ó. Um filhote de cachorro chegou ao zoológico com 1,7 kg. Na sua ficha, o biólogo anotou esse peso em gramas. O valor anotado pelo biólogo foi... Então, de novo, de quilogramas para gramas. Acabamos de ver, né, que de quilogramas para gramas, a gente multiplica por 1000, certo? Então, vai ser, ó, 1,7, que é o peso do filhote, vezes 1000. Multiplicação por 1000, a vírgula vai 3 casas para a direita. Então, professor, mas aqui só tem uma. Então, significa que a gente vai acrescentar 2 zeros. Ó, a vírgula estava aqui, né, entre o 1 e o 7, e ela tinha que andar 3. Não tem mais. O que é que a gente faz? Acrescenta zeros. Então, dá 1.700 gramas. Então, letra D de maluco, ok? Porque todo maluco é doido. Então, vamos lá. Tranquilo, de quilogramas para gramas, multiplica por 1000, certo? Multiplica por 1000. Vamos lá. A terceira. Olha o que é que diz aí a terceira. A terceira já tem mais algumas continhas, tá? Então, vamos ter cuidado. Lúcio comprou 20 kg de arroz para o consumo de sua família. A família consome 500 gramas de arroz por dia. Essa quantidade de arroz dá para quantos dias? Então, 20 kg de arroz, certo? A família aí do Lúcio, o Lúcio ele comprou 20 kg de arroz para o consumo aí da família, né? A família consome meio quilo, 500 gramas, vocês lembram que é meio quilo, né? De arroz por dia. Então, isso aí vai dar para quantos dias? Então, pessoal, a gente vai ter que fazer uma divisão, né? É a quantidade que ele comprou pela quantidade que ele consome por dia, certo? Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? As unidades de medidas estão diferentes. Você só pode dividir unidades de medidas, pessoal, quando elas têm a mesma unidade, certo? Eu não posso dividir uma coisa que está em quilogramas por uma coisa que está em gramas. Então aí eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que fazer uma das duas coisas. O que é? Ou transforma 20 kg em gramas ou transforma 500 gramas em quilogramas.
para a gente fazer a divisão, certo? Mas vocês entenderam aí por que vai ser uma divisão. Ele comprou 20 quilos e por dia consome 500 gramas. E aí ele quer saber para quantos dias dá. Para a gente saber para quantos dias dá, tem que dividir os 20 quilos por 500 gramas, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar 20 quilogramas em gramas, que eu já estou fazendo isso aí já nas duas questões. Eu já sei que de quilogramas para gramas é só multiplicar por 1000, né? Só é multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar aqui, ó, 20 e multiplicar por 1000. 20 vezes 1000 é bem fácil, né, pessoal? Dá 20.000. Então, essa quantidade de arroz que ele comprou é 20.000 gramas. Então, eu vou pegar 20.000 gramas, ó, 20.000, e dividir pela quantidade que consome em um dia, que é 500 gramas. Então, 20.000 dividido por 500, eu posso cortar 2 zeros aqui, ficou 200 dividido por 5. 200 dividido por 5, pessoal, dá 40, né? 200 dividido por 5 é 40. Então, isso aqui, esse arroz aí que o Lúcio comprou, vai dar para 40 dias. 40 dias. Tudo bem? Essa aqui já envolveu outros conteúdos, né? Fazer a divisão, lembrar de fazer essa divisão. Então, tem que ter bastante cuidado, ok? Então vamos lá, vamos para a questão 4. Diz aí, ó, Maria foi calcular a massa de uma abóbora que ela colheu no quintal. Ela encontrou 4.500 gramas. 4.500 gramas. O peso dessa abóbora em quilogramas é de... O peso, né? Eu já botei aqui, ó, o peso, né? Dessa abóbora em quilogramas é de... Então agora aqui é o contrário, pessoal, ó. Quilogramas, gramas. É o contrário, ó. É de gramas para quilogramas, ó. Tá em gramas e eu quero em quilogramas. Então a gente vai fazer o quê? Dividir por 1000. De quilogramas para gramas a gente multiplica, de gramas para quilogramas a gente divide por 1000. Então vai ficar, ó, 4.500 dividido por 1000. Vamos cortar os zeros, né? 2 aqui, outro, né? Não vamos cortar mais. Tem muita gente que faz o corte, quer cortar todos aqui. Não. Aqui só tem 2, então aqui a gente só pode cortar 2. Então vai ficar o quê, pessoal? Divisão, lembrar da fração, ó. 45 sobre 10. 45 décimos. Isso é 4,5. 0, só uma casa decimal. 10, só uma casa decimal. 4,5 décimos. 4,5 décimos, certo? Então, aqui a resposta, letra C, de casa, certo? Pessoal, aprendeu a regrinha, faz todas, né? Aprendeu a regrinha, faz todas. Vamos para a questão 5. Questão 5, eu vou dar um tempinho aí para vocês, enquanto eu vou ali beber uma água e a gente volta daqui a pouco, tá? Diz aí, ó. Uma peça de um relógio de pulso tem sua massa de 0,05 gramas. Bem, né? Bem leve. Mas o relojoeiro deseja saber essa massa em miligramas. Qual será a massa encontrada em miligramas? Bom, então vamos testando aí, a gente volta já, uns 2 minutinhos. Já a gente volta.
Vamos lá, pessoal. Estamos de volta. E aí, aqui, cuidado, gramas e miligramas, né? Então, olha aí. Uma peça de um relógio de pulso tem sua massa de 0,05 gramas. Mas o relojoeiro deseja saber essa massa em miligramas. Qual será a massa encontrada em miligramas? Então, lá no quadrozinho, você vai ver que de gramas para miligramas, também a gente vai multiplicar por 1000, certo? De gramas para miligramas, a gente multiplica por 1000. Então, vamos lá. 0,05 vezes 1000. Então, multiplicação por 1000, pessoal, sempre a gente vai pular 3 casas. Vejam que aqui tem duas, né? Duas casas. Então, a gente vai pular 3, ou seja, tem que acrescentar 1 aqui. Então, vai ficar 50, certo? 50. Vejam, deixa eu apagar aqui para vocês mostrar para vocês os pulos. Olha só. 0, 0, 5. Veja, a vírgula está aqui, né? Então, ela tem aqui, ó, 1, 2, pular mais outro, 3. Então, para ela pular essa terceira, a gente tem que acrescentar 0. Então, dá 0,050, que isso é só 50 miligramas. Ok? 50 miligramas, letra B de bola. Então, pessoal, saber, né? Tem que saber aí a regrinha lá que eu mostrei no início da aula de hoje. De quilogramas para gramas, de grama para miligrama, de miligrama para grama, de grama para quilograma. Certo? Na verdade, aí é só você saber se vai multiplicar ou dividir, porque é sempre por 1000, né? Ou vai multiplicar por 1000 ou vai dividir por 1000. Então é bem simples. Vamos para a questão 6. Olha só. Em uma balança, um objeto pesou 91 miligramas, certo? 91 miligramas. No entanto, desejava-se saber esse peso em gramas. Quanto seria o valor encontrado em gramas? Então, agora a gente vai fazer de miligramas para gramas, o contrário que a gente fez agora há pouco. Pessoal, agora há pouco eu fiz de grama para miligrama, a gente multiplica por 1000. Só que agora é de grama é de miligrama para grama, então a gente vai fazer o quê? Dividir por 1000. Dividir por 1000, certo? Aí aqui vai ser interessante, ó. É 91 dividido por 1000. Não dá para cortar zero, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, na forma de fração. Se eu for colocar aqui na forma de fração, ó. Pessoal, isso aqui é 91 milésimos. Vejam só, nós vimos lá as frações de décimos, centésimos e milésimos. Aqui é 91 milésimos. Significa que aqui vai ter quantas casas decimais? 3. 3 casas decimais. Ou seja, vou botar aqui embaixo, ó, vai ficar 0,091. Certo? Ó, porque aqui só tem 2 algarismos. Tem que ficar com 3 depois da vírgula. 3. Então a gente acrescenta o 0, a vírgula e outro 0. Então 0,091. 0,091. Ou seja, letra D de 2. Certo? Então 0,091 gramas. 0,091 gramas. Cuidado nessas transformações. Pessoal, quando for divisão, é sempre bom você colocar na forma de fração. Quando for divisão, você vai cortar zero, se for possível. Vocês viram que nos exemplos anteriores a gente sempre cortou zero, sempre teve como cortar zero. Aqui não teve, neste exemplo, nessa questão 6, não teve como. Então a gente bota direto na forma de fração. Por que que eu estou pedindo para colocar na forma de fração? Porque a gente já estudou fração, vocês já estudaram as frações, e vocês já viram essas transformações de transformar décimo, centésimo, milésimo, né? Transformar em números decimais. A gente já viu isso. Então, fica bem tranquilo aí para vocês fazerem essas transformações, colocando ela na forma de fração, certo? 6 tem mais, era para ter mais um. Isso. Nosso último exemplo desta aula, né? Diz aí, ó, uma baleia
encontrada no mar tinha uma massa de 8 toneladas. Essa massa em quilogramas é. Então isso aqui é aquela parte lá da tonelada, né? Você sabe que uma tonelada, a gente já viu isso aí, ela é igual a 1000, né? 1000 quilogramas. Falei isso com vocês lá na aula anterior, não a de hoje, mas na aula anterior, né? Que uma tonelada é 1000 quilogramas. Então, se ela tem 8 toneladas, olha só, pessoal, é muito simples. Ó. Uma tonelada, 1000 quilos. 2 toneladas, 2000 quilos. 3 toneladas, 3000 quilos. E 8 toneladas, 8000 quilos, né? Bem fácil isso daí. 8 toneladas é igual a 8000 quilogramas. 8000 quilogramas. No caso aí seria letra A. Letra A. Certo? Então pessoal, a questão das unidades de medidas de massa, fazer essas transformações, é só você estar bem atento lá àquela regrinha que eu mostrei para vocês lá no início. Já está com várias aulas que a gente fala aí dessas regrinhas aí, de quilogramas para gramas para miligramas. Fazer as divisões, isso aí não dá muito trabalho não, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. A gente vai voltar daqui a pouquinho a gente volta aí com a revisão da semana. É uma revisão muito importante aí. Nós vamos ver aí muitas coisas, muitas atividades, muitas questões aí do que foi discutido, do que foi falado durante esta semana, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Resolvemos aí muitos exercícios e a gente volta daqui a pouco com a revisão da semana. A gente volta já.